A liturgia de hoje nos convida a buscar o Senhor enquanto há tempo, sabendo que Ele nos busca até o último instante. Os caminhos e os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos, assim como o céu dista da terra, diz o profeta Isaías. Mas também os tempos do Senhor são diferentes dos nossos. A noção que nós temos do tempo é uma noção de tempo como cronos, o tempo cronológico. Mas o tempo de Deus é o kairos, é o tempo da graça. E sempre é tempo de graça. O Salmo 144 vai usar essa expressão do para sempre. Porque na noção de tempo de Deus, tudo é visto e pensado, tendo como parâmetro a eternidade. Os critérios de Deus são critérios diferentes, são critérios de misericórdia, de paciência. E na carta de São Paulo aos Filipenses, a segunda leitura, ele vai falar da frutuosidade do trabalho. Nós normalmente usamos os critérios no trabalho para dizer que uma pessoa trabalhou bem ou não, a eficácia e a eficiência. No reino de Deus, o critério principal é a fecundidade, é a frutuosidade. O que mais conta é o trabalho feito por amor. Como diz São Paulo na sua carta aos Filipenses, só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Qual é a altura do Evangelho de Cristo? O céu, o amor sem medidas. E o Evangelho vai falar da parábola da vinha. A relação do vinhateiro com a vinha era comparada na palavra de Deus à relação de um esposo com a sua esposa. Vemos isso nos profetas, vemos isso em Isaías, no Cântico dos Cânticos. E é interessante que as horas que o vinhateiro, que o dono da vinha chama para o trabalho, nos fazem recordar as horas litúrgicas, as horas de oração, que ainda hoje correspondem às horas da liturgia das horas que os sacerdotes, que os consagrados rezam. É a hora da oração, a hora da amizade, a hora da intimidade. Vemos, por exemplo, que o Evangelho de João, no capítulo 15, vai usar essa imagem da vinha também. Jesus ele diz que o Pai é o agricultor, que Ele é a videira e nós somos os ramos. E com isso ele vai dizer que nós precisamos estar sempre ligados a Ele para poder produzir frutos, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Um só instante, meus irmãos, na presença do Senhor, nos recorda a palavra, vale uma eternidade, não pode ser medido. Um só dia nos átrios do Senhor, na sua presença, vale mais do que 1000. É engraçado que quando um dos servos vai reclamar no final, um dos servos da primeira hora vai reclamar porque recebeu a mesma paga daqueles que começaram a trabalhar no final, ele é chamado de amigo. Deus não nos chama de servos, Deus nos chama de amigos. Os operários pensavam responder ao chamado de um patrão e descobriram um pai, descobriram um amigo, descobriram um esposo. Lia hoje um comentário bonito que dizia que a justiça humana é dar a cada um o que lhe cabe, a de Deus é dar a cada um o melhor, o máximo. Deus chama a todos, dizia hoje o Papa no Ângelus, chama a todos, a toda hora, sempre. Deus nos está chamando hoje para entrar nessa intimidade com Ele, a intimidade de quem entra na vinha dele, quem entra nessa relação de amizade, essa relação com o Pai, essa relação com Deus que é como um esposo. É muito mais do que uma relação de trabalho. Deus nos dê a graça de entrar nela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.